mais um vídeo, sexto vídeo dessa nossa jornada. E hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre esse assunto, falando sobre a maturidade emocional. Como anda a sua maturidade emocional? Você já entendeu que você é filha de Deus e que você precisa receber na sua vida a aceitação que vem do Senhor. Muitas das falhas que nós temos na nossa vida adulta, ela vem por conta dessa condição, a falta de aceitação. Então, assim, quando nós nascemos, nós precisamos dessa aceitação. Nós precisamos ser incluídos. Aquele bebezinho que nasce ali, ele precisa ser incluído ali no seio familiar. Então, assim, no grupo familiar. Então, conforme essa criança vai se desenvolvendo e ela vai recebendo amor, carinho, afeto, aceitação, ela vai criando dentro dela um senso de valor, tá? E de pertencimento. Ela entende que ela pertence a alguém. Então, como nós já aprendemos também, quando não existe essa questão, a identidade fica meio bagunçada. Então, se ela não sabe quem é, não sabe a quem ela pertence. Eu vi uma postagem essa semana de uma moça no YouTube, foi no Instagram, não lembro. E ela colocou, né, tem até o livro dela também, que é bem bacana, mas ela falou assim, enquanto ela não descobriu a identidade dela, nem se vestir ela sabia. Então ela tem várias fotos, uma roupa assim, vamos dizer assim, um pouco mais, entre aspas, tá bom? Um pouco mais vulgar, entre aspas. E hoje ela se veste mais, vamos dizer assim, mais feminina, tá? Então assim, não tem muito a ver se é vulgar, se não é vulgar, se é feminina ou não é feminina. O que ela está trazendo ali na questão? Que aquela roupa que ela vestia antes, que era vulgar, não a representava de fato. Então ela coloca assim, que aquela forma com que ela se vestia, na verdade, apontava para uma falta de identidade. Então assim, ela não sabia quem ela não sabia, né, sobre aceitação. Então assim, ela cresceu ali num meio onde ela foi muito rejeitada, ela se sentia rejeitada por algumas situações que ela viveu ali. Então ela cresceu sem essa orientação, sem esse reconhecimento, vamos dizer assim. E ela tirou as fotos, né, com a roupa antigamente, como ela se vestia, e eu achei interessante que ela, na postagem, ela falou o seguinte, que atrás da foto, o que tinha? A casa dela estava bagunçada. E hoje ela tem um perfil, né, falando sobre a organização do lar, sobre como que a mulher pode se portar ali, mas assim, dentro daquilo que o Senhor trouxe para a vida dela, para ela compartilhar, né, é ser feminina, vamos dizer assim, um feminino mais clássico, que não combina também com qualquer mulher, né? Tem mulher que vai gostar de um outro estilo de roupa, não é essa questão que eu tô falando aqui, mas eu tô falando assim, que ali naquela vestimenta dela, ela encontrou a identidade. Na verdade, deixa eu corrigir, ela primeiro encontrou a sua identidade em Deus, e isso transformou a vida dela e modificou até mesmo a forma dela se vestir. De fato é isso, ficou melhor esclarecido aqui, tá? Então, e aí a colocação que ela fez foi isso, ela falou assim, gente, olha atrás, né? Quando ela tava com outro tipo de roupa, ela mostrou a bagunça que tava na casa dela. E hoje a casa dela é toda organizada, porque ela cuida dos detalhes, então ela gosta de colocar flores. Então, o que eu tô querendo trazer aqui para nós? É muito importante a gente olhar para dentro de nós e descobrir quem nós somos de verdade. Então assim, nós precisamos entender que nós somos aceitas por Deus e que sim, vamos colocar aqui a questão da vestimenta, né? Tem uma que vai querer se vestir, né, de uma forma, outra vai querer se vestir de outra forma, né?
sempre lembrando que aqui nós temos um padrão cristão, né? Mas que sim, a forma até com que a gente se veste tem muito a ver com a nossa identidade. E aí o que acontece, meninas? Nós temos muitas coisas em nós que foram trazidas para nós por causa da circunstância, por causa do meio que os nossos pais viveram, por causa de experiências que nós vivemos e a gente não gostou daquela experiência. Então, tudo isso está dentro de nós. Então, o que nós precisamos? Cada vez mais, nós precisamos nos aproximar do nosso Pai, tá? Porque Ele nos ama, nos conhece, nos formou e Ele sabe quem nós somos de verdade. Ele conhece o íntimo do nosso coração e Ele sabe aquilo que nos faz feliz. Então, muitas vezes o nosso coração está cheio de amargura, de tristeza e de angústia, né? E angústia é aquela sensação que a gente não define muito bem qual o sentimento que a gente tem, que a gente está passando, tá? A gente levar isso para o Senhor vai trazer esclarecimento para nós. Vai usar diversas formas para trazer essa luz a essa treva, né? A palavra do Senhor diz assim, aqui Ele derrama luz nas nossas trevas. Então, onde há escuridão no nosso coração, o Senhor derrama luz e Ele vai nos levando de fé em fé e de glória em glória. Então, assim, a gente precisa olhar para essa questão também, tá? E hoje eu trouxe um texto que eu refleti hoje de manhã, até coloquei no grupo para vocês, que é de duas mulheres adultas. E a gente vai olhar para elas e a gente vai observar dois comportamentos infantis, tá bom? Então vamos lá. É 1 Samuel e que vai contar a história do nascimento do profeta Samuel. 1 Samuel capítulo 1. Não vou ler tudo, acredito. Não vou ler tudo. Tá? Diz assim, ó. Havia certo homem de Ramataim, Zulfita, dos montes de Efraim, chamado Elcana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do Efraimita Zulfi. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofne e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela, mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor tinha deixado estéril. E porque o Senhor tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Então, vou fazer uma pausa aqui, porque eu não quero que o vídeo fique longo. Então, mas eu queria que nós observássemos essas duas mulheres. Ó, duas mulheres adultas, duas mães de família, e olha o comportamento das duas. Essa aqui irritava uma, né? Penina irritava a Ana e a Ana chorava. E isso já acontecia por muitos anos. Então, meninas, o que a gente pode ver, né? Como eu falei no grupo hoje de manhã. A gente está aprendendo aqui no Diário das Preciosas a narrar a nossa história, tá? A gente aprendeu também sobre a quarta camada, que é a camada dos afetos. Quando a gente olha para essas duas mulheres, o que você vê? Tá? Veja bem, o que acontecia ali? Acontecia uma disputa pelo amor, né, de Eucana, vamos dizer assim. Porque a Penina, ela tinha filhos, mas se você for olhar para o contexto, ela era só uma reprodutora.
Então ela tinha filhos, mas não tinha o amor de Eucana. E Ana não tinha filhos, mas tinha o amor de Eucana. Então assim, Ana queria o que Penina tinha e Penina queria o que Ana tinha. E ao invés delas, né, resolverem suas questões internas, elas tinham o quê? Um comportamento infantil. O emocional dessas duas mulheres era um emocional de criança. Uma provocava a outra, e isso é o que criança faz, e a outra chorava. Então, o que eu quero trazer para nós hoje, que é uma raiz, vamos dizer assim, né? Que vai falar sobre a irritação, que é uma... Eu tô esquecendo aqui a palavra, meninas, peraí, deixa eu buscar aqui. Que a ira, né? É uma emoção, eu esqueci a palavra. Então vamos lá. Que a ira, a gente vê aqui, ó, que a Penina irritava, né, a Ana. E a Ana, por sua vez, se deixava irritar. Por quê? Porque se ela não se deixasse irritar, o que acontecia? Ela não ia chorar. Ela não ia chorar, entendeu? Ela ia se posicionar. Mas a gente não age assim quando a gente quer muito uma coisa. Então, assim, ao invés da gente buscar o caminho da maturidade para alcançar aquela coisa, a gente não faz. Então, assim, a nossa emoção bagunçada, então é sobre isso que nós queremos falar hoje um pouco. A nossa emoção bagunçada não nos leva para o caminho certo. Lembra da questão do recalcular a rota? Então, aqui a gente vê que a emoção das duas estavam bagunçadas. E aí, o que acontece? Elas não conseguem ir na direção certa. Tá? Porque a Penina, para ela conquistar o amor do marido dela, com certeza não seria provocando a sua rival, né? E a Ana também não ia conseguir o que ela queria chorando e se lamentando e, como a gente já conversou, ficando lá no lugar de vítima. Tanto é que o marido dela falou para ela: ué, mas eu não sou para você melhor do que 10 filhos? Ela fala: não é. Tá? Então, assim, ó, a ira é uma emoção que faz parte do nosso cotidiano de uma forma já natural. Estamos sempre presenciando alguém manifestando a sua ira. E isso pode nos anestesiar e fazer com que nos acostumemos com esse padrão de reação e acabamos sendo contaminados por isso. Mas não convém que isso seja assim. Então, assim, ó, a Penina provocava a ira, irritava, né? Provocava a ira, irritava a Ana e a Ana aceitava a provocação, tá? Então, assim, até o momento que a Ana, se a gente continuar lendo, eu não vou ler aqui porque já está em 15 minutos de vídeo, mas se você continuar lendo, você vai ver o que aconteceu ali. A Ana, ela mudou a postura dela. Tá? Ao invés de só chorar, então ela teve uma atitude mais madura. Peraí, o meu marido não está conseguindo resolver a minha questão. Porque existem questões, meninas, em nós que só levando para os pés do Senhor. É só Ele que vai resolver. Então, assim, ó, levou para os pés do Senhor e assim quando ela entregou para o Senhor, porque ela fez o voto de entregar ao Senhor o filho, que ela chorava porque ela não tinha filhos. Então ela pediu para Deus, falou: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu o entregarei, né, na sua casa. Então ela resolveu a questão. E a palavra do Senhor diz que assim que ela orou e o profeta Eli falou para ela, falou assim: a sua oração foi respondida. Então o coração dela se acalmou. Então, com o coração calmo e não mais aceitando a provocação, aceitando a irritação, com o coração tranquilo, o que acontece? Ela conseguiu tomar a decisão certa. Então, com as nossas emoções bagunçadas, meninas, nós não vamos tomar a decisão correta. Então, aqui a gente vê que a ira, ela é uma emoção. E o que faz a ira? A ira vai fazer
com que a gente não ouça a voz do Senhor claramente para tomar as decisões que precisamos. Então você vê, eu tenho aqui o meu netinho e às vezes quando acontece alguma coisa que ele fica muito irritado, a gente não consegue acalmar ele. Por quê? Porque ele é um bebê, então é difícil você conseguir entender de fato o que está acontecendo, porque está tão irritado que não consegue, a gente não consegue perceber mesmo o que ele tem. É óbvio, né, gente, que é um bebê, então assim, ele ainda não sabe falar, as emoções dele não estão organizadas. Mas, como diz a minha professora na faculdade, a gente espera isso de um bebê, mas a gente não espera isso de um adulto. Então a nossa reflexão hoje é por isso, é para pensarmos sobre isso, tá bom? A palavra do Senhor, o que ela vai dizer, né? Para a gente não dar lugar para a ira. E essa emoção, meninas, da ira, o que ela faz com a gente? Ela faz que a gente não entenda de fato aquilo que o Senhor quer de nós, tá? Eu vou ler aqui uma passagem que está lá em Gênesis 4, 6 e 7, que fala assim, ó. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado? E por que decaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Aqui a palavra do Senhor está se referindo a Caim. Porque naquela questão que Deus pediu para eles uma oferta, para Caim, para seu irmão. Só que aquilo que o Senhor tinha pedido, o que acontece? Caim, ele fez da forma dele, não fez da forma que o Senhor pediu. Então a oferta de Caim não foi aceita, só a oferta de Abel. E nós, o que nós buscamos desde o nosso nascimento? A aceitação. Então assim, quando nós não nos sentimos aceitos, então a primeira emoção que vem em nós é a emoção da ira. E a ira, ela tem as suas raízes em diversas outras emoções, tá bom? Eu tô correndo aqui, porque já tá 19 minutos de vídeo e eu quero fazer um vídeo mais sucinto, só que o tema é bem extenso. E o que eu não consegui trazer para vocês aqui no vídeo, nós vamos estar conversando no nosso encontro do sábado, tá bom? Então, o que nós vamos aprender? Né? Que a primeira raiz da irritação é não aceitação. É quando a gente não se sente aceito. A segunda raiz da irritação é a insatisfação. Toda vez que você se sente insatisfeito com a vida, isso tende a trazer para você a irritação. Você ficar irritada, tá? Terceira raiz da irritação, ciúmes e inveja. Vamos para a quarta raiz. Quarta raiz da irritação, medo. Quinta raiz da irritação, rigidez. Sexta raiz da irritação, legalismo. Sétima raiz da irritação, injustiça. Oitava raiz da irritação, culpa ou comparação. Então, eu quero que vocês meditem sobre isso, tá? E em qual dessas emoções você tem conduzido a sua vida? Na insatisfação, no ciúme, na inveja, tá? Vamos aqui ver. No medo, na rigidez, no legalismo, na injustiça, na culpa, na comparação. Porque se a gente for olhar para Ana e Penina, o que acontece? A Ana, ela queria aquilo que Penina tinha. Então, o que a gente vê aqui também? Na frustração de Ana, né? A inveja. E a Penina também tinha inveja de Ana, porque ela tinha o amor de Eucana, meninas. Então, a gente precisa olhar para esses sentimentos, para que esses sentimentos não venham conduzir a nossa vida. Essa é a questão.
Porque às vezes o que acontece? A gente está lá na igreja, está maravilhosa, como diz a mulher, né? Como é que você está hoje? Ah, eu estou maravilhosa. Então, assim, às vezes a gente está lá na igreja e está tudo muito lindo e as pessoas olham para nós e acham que a gente está vivendo aquela vida plena e de satisfação. Mas no fundo não é. E as questões que nós temos dentro de nós, quando nós não olhamos para elas, elas ficam bagunçadas. E a gente precisa estar na ordem, porque toda desordem vai trazer um desconforto, tá? Existe algo em nós, né, que rege a nossa vida, que é o princípio do prazer. Então, o ser humano, ele busca pelo prazer, ele busca pela satisfação, ele busca por se sentir aceito. E quando essas questões não estão bem resolvidas, o que nós fazemos? Muitas das vezes, nós projetamos essa insatisfação que temos no outro. Então, era isso que essas duas mulheres faziam ali. A Penina projetava na Ana a sua frustração de não ter o amor de seu marido, e a Ana projetava na Penina a sua frustração de não ter filhos. Então eu pergunto para vocês, para onde vocês estão projetando aquilo que vocês entendem como falta? Tá? Olha para dentro de vocês. A gente fala muito, meninas, sobre a procrastinação, não é verdade? Sobre a preguiça, sobre aquilo que a gente fala, eu não tô com vontade, eu já não tô com vontade de fazer tal coisa. E a gente vai perceber que se são essas emoções que estão conduzindo a nossa vida, a gente vai ver em muitas delas coisas negativas e coisas que não estão dando certo. Desde a forma que a gente organiza a nossa casa, como a gente organiza a nossa vida. Vocês não têm aquela sensação assim, ó, eu gostaria de estar mais longe? Eu gostaria de estar bem mais longe do que eu estou. E eu não estou falando aqui de profissionalmente, né, de ministerialmente, eu estou falando assim como mulher mesmo. Até mesmo, meninas, com o cuidado da casa, me chamou muita atenção aquilo que ela falou, que quando faltava a identidade dela, quando ela não sabia quem ela era em Deus, até a casa dela ficava uma desordem. A roupa que ela vestia não era a roupa que, na verdade, satisfazia o coração dela. Lembra que a gente viu, né, aqui, ó, a segunda raiz da irritação é a insatisfação. Sabe quando a gente nunca está satisfeito? Nunca está satisfeito com nada. E eu era uma pessoa assim. Para me agradar era muito difícil. Então, se a gente torna a vida do outro muito difícil também, você se torna um peso. Você traz peso para sua família. Se você é uma mulher que você está sempre insatisfeita com as coisas, a gente precisa refletir sobre isso e se olhar no espelho também. Todos esses temas que eu venho trazendo, um vai complementando o outro, e a gente precisa às vezes voltar lá atrás e assistir os vídeos numa sequência e ir fazendo um quebra-cabeça e entendendo aquilo que o Senhor está falando conosco. Tá, meninas? Então assim, o Senhor está nos chamando. E é tão bonito isso que quando você começar a tirar os entulhos que estão dentro do seu coração e você começar a se ver como você é de verdade, você vai ver quanta beleza. Porque às vezes a gente nem consegue nem enxergar por causa dessa bagunça emocional que a gente vive. Por causa de às vezes a gente querer aquilo que o outro está vivendo. E a gente não para entender aquilo que o Senhor quer de nós, que é o que aconteceu aqui com o Caim e o Abel. Tá? Então, assim, o Senhor não aceitou a oferta de Caim. E ele ficou triste porque Deus aceitou a oferta de Abel. E o Senhor falou para ele o seguinte: mas se você fizer certo, eu vou aceitar também. Olha que interessante, né? Que fala assim,
O pecado já está à porta, né? Vamos ler aqui o versículo. Então lhe disse o Senhor: porque andas irado e porque descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado já está à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então assim, a gente precisa controlar, meninas. Controlar. Lembra que a gente comentou em um dos encontros que eu falei assim, o que a gente quer? A gente quer as coisas fáceis. A gente quer que fica tudo bem tranquilo, a gente não quer colocar esforço em nada. O que a gente quer? A gente gostaria de que alguém colocasse a mão na nossa cabeça e todos os nossos problemas fossem resolvidos. A gente quer comer e não engordar. A gente quer ficar deitada, rolando o feed, vendo coisa que não agrega, que não traz nada para a nossa vida. E a gente quer que a nossa casa fique em ordem, a gente quer que os nossos sentimentos fiquem em ordem. A gente não quer se vestir bem, a gente não quer gastar 5 minutos para passar uma maquiagem. E aí Deus já está até falando aqui comigo também. A gente não quer nada. A gente só quer os benefícios, né? Sem ter o esforço, a gente só quer as recompensas. Mas com Deus não é assim que funciona, né? Deus, ele pede algo de nós. A vida pede algo de nós. Lembra que nós falamos que maturidade está à altura para responder aquilo que a vida está nos pedindo no atual momento que estamos passando. O que a vida está te pedindo? Então assim, vai dar certo quando nós entregarmos para Deus aquilo que de fato Ele está nos pedindo. Então muitas vezes a gente quer entregar como Caim, aquilo que a gente tem. E às vezes o Senhor não aceita essa oferta. Então por muitas vezes a gente não é respondido. O que Ana fez, né? Ana foi para os pés do Senhor e entregou a melhor oferta que ela podia entregar. Ela falou, se o Senhor me der o que eu mais desejo, eu vou te devolver. Então, a Ana, ela moveu as mãos do Senhor a seu favor. Já a oferta de Caim não foi assim, porque ele fez da forma que ele achou que devia fazer. Então, meninas, vamos refletir sobre isso, sobre como nós temos agido e quais os reflexos, né, dessa ação nossa na vida daqueles que estão ao nosso redor, dos nossos filhos, do nosso marido, inclusive de nós mesmas. Para onde nós estamos indo? Para onde você está indo? Para onde eu estou indo? Será que nós estamos no mesmo caminho de Ana, de entregar ao Senhor uma oferta agradável? E essa oferta que a gente vai entregar para Ele, Ele vai nos devolver? Porque a palavra de Deus diz, né, que a Ana entregou um filho e depois Deus deu mais 5 filhos para Ana. Olha só. Ou será que nós estamos indo no caminho de Caim, aonde qualquer coisa tá bom para Deus, qualquer coisa tá bom para a vida que a gente está vivendo, sabe, sem prestar atenção, sem querer melhorar, né, sem querer corrigir aquilo que nos cabe, porque como está escrito aqui na palavra, né, cabe a ti dominar. O seu desejo vai ser contra você, mas cabe a você dominar os seus desejos. Então é sobre isso, é sobre entender, ver onde a gente pode recalcular a rota, observar, buscar o Senhor naquilo que a gente não pode, porque tem coisas que a gente não pode fazer, só Deus pode fazer, mas a gente pode ir buscar o Senhor. Então é sobre isso, meninas. Hoje, né, nós falamos um pouquinho mais sobre amadurecimento emocional, não agir como crianças, precisamos tomar a postura de uma pessoa adulta, tá? E ofertar ao Senhor aquilo que há de melhor em nós. Tá bom, meninas? Um beijo.